Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Josué. Josué, capítulo de número 6. Josué 6. Vamos ler aqui somente alguns poucos versículos. Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Josué 6, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Até aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra, mais uma vez, ela foi lida. Senhor, a Tua palavra que é lâmpada, que é luz para os nossos caminhos, a Tua palavra que é escudo, que é broquel, a Tua palavra que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Senhor, a Tua palavra foi lida. Eis aqui um povo que veio Te adorar, veio glorificar o Teu nome, mas nós também temos a necessidade de ouvir a Tua voz. Por isso, Senhor, fala conosco nesta oportunidade, fala ao nosso coração, que a Tua palavra produza em nós tudo quanto o Senhor destinar, que haja cura, que haja libertação, transformação, mas que acima de tudo haja salvação no nosso meio. Usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Tu sabes, ó Deus, que o vaso é de barro. Eu nem poderia estar aqui se o Senhor não fora comigo, mas eu creio que se o Senhor me usar, sairá uma palavra vinda do Teu coração. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Amém. Maravilha de Deus. Eu dei um título aqui, como a gente sempre faz, né? E o título, antes de eu falar o título, eu quero explicar algo aqui, porque talvez tenha alguém que não saiba, né? É a respeito do rodapé. Eu não sei se vocês sabem, algumas pessoas talvez não saibam, o rodapé é justamente aquele azulejozinho que tem do lado do piso ali. Se você olhar para o lado aí, você vai ver, né? Tem uns que tem 7 centímetros, não é isso, Gilvan? 7, 10 centímetros, 10, dependendo. Então é algo bem baixinho, só para você entender e você encher o teu pulmão e glorificar ao Senhor somente com o título, amém? O título diz assim, ó: com Cristo essa muralha se tornará um rodapé. Eu vou repetir, com Cristo essa muralha se tornará um rodapé. É motivo de glorificar, irmãos. Esse tema, em Cristo saltarei muralhas, né? É um título dessa campanha, e a gente tem ouvido bastante o Senhor ministrar ao nosso coração. Lá na congregação nós também estamos fazendo essa campanha, e sempre tem um pregador ali, alguém trazendo uma palavra poderosa para a nossa vida, e eu creio que hoje o Senhor falará conosco também, não será diferente. E o tema dessa campanha, amados, ele é palpitante, né? O tema dessa campanha, ele é motivador, ele é encorajador. É um tema que atende às nossas necessidades, não é verdade? Quando a gente olha para o tema, só para o tema, em Cristo saltarei muralhas, ele é um tema que motiva, né? É um tema palpitante, é um tema que nos joga para cima, que nos motiva, não é verdade? Quem discorda? Todo mundo concorda, né? Sabe por quê? Porque é a verdade.
o versículo base dessa campanha está lá em Salmo 18, 29, não é isso? Se não me falha a memória. Então, é a verdade. Em Cristo, nós saltaremos muralhas, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a verdade, tá? Só, amados, que nós temos muita facilidade de nos apegarmos somente porções da palavra de Deus que vai de encontro àquilo que a gente necessita. A gente tem uma facilidade muito grande de pegar esses temas que é a verdade, que é a palavra de Deus, e tomar posse deles, né? Por exemplo, Salmo 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que coisa maravilhosa, né? Ouvir que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Isso é maravilhoso e é verdade, porque é a palavra. Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que bênção, que vitória, né? É a palavra de Deus. Até o ímpio conhece esses versículos, essas porções da Bíblia, né? A gente tem, por exemplo, Filipenses 4,13, tão conhecido, que vai falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E pode mesmo, irmãos. E pode, porque é Jesus que te fortalece, é Jesus que está à frente da tua vida. Então é a palavra de Deus e é a verdade. Só que nós temos uma facilidade muito grande de tomar posse destas palavras que nos convém. Só, amados, que a Bíblia, ela tem 66 livros, ela é uma coleção de livros. E a gente não pode pegar, por exemplo, versículos isolados e tomar posse deles, somente. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver, por exemplo, João 3,18, Jesus falando: quem não crer, na verdade, quem não crer já está condenado. Você vai entender, tá? Quem não crê já está condenado. E o que a gente faz com isso, então? O que a gente faz com João 3,18? O que a gente faz, por exemplo, com Romanos 6,23? Porque o salário do pecado é a morte. O que a gente faz? A gente rejeita? A gente rasga a Bíblia? A gente tira? Por exemplo, João 6 vai dizer: quem não comer da minha carne e não comer do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus falando. E os discípulos vão dizer: duro é esse discurso. É duro mesmo. É duro. Porque a palavra de Deus, muitas das vezes, ela precisa ser dura. Porque, amados, muitas das vezes é o remédio amargo que vai fazer efeito na nossa vida. Quem lembra do metiolate aí? Os mais antigos, né? Os mais novos não sabem o que é isso. Mas os mais antigos vão saber o que é. Você já estava sofrendo porque ralou ali a tua perna ou o teu braço, já estava doendo. Aí você vai passar um remédio, crente que vai melhorar. Vinha a nossa mãe com aquele bendito metiolate. O negócio queimava, ardia. Eu lembro que eu gritava, sabe? Mas era o metiolate que ia fazer o efeito. E a palavra de Deus não é diferente. Existem porções da palavra do Senhor que muitas das vezes a gente, sabe, não quer pegar muito, a gente não quer, mas é essa porção da palavra que vai fazer efeito na nossa vida, que vai produzir aquilo que nós necessitamos. Quem está entendendo? E o que eu quero dizer é que em Cristo nós saltaremos muralhas, é fato, vamos saltar muralhas. Só que é importante entender que existe um caminho, um processo, alguns princípios que nós precisamos observar. Porque saltar muralhas, amados, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. E Deus quer nos falar sobre alguns princípios que nós precisamos começar a fazer para que a gente possa saltar muralha
vencer esse desafio aí que está diante de você. E esse texto que nós lemos, o capítulo de número 6, Josué vai nos ensinar alguns princípios que nos fará prevalecer diante desta muralha. Essa situação que talvez você esteja passando, essa situação que talvez você esteja vivendo, esse capítulo de número 6 é interessante, que tem coisas aqui fundamentais para nossas vidas que vão nos ensinar a vencer esses desafios, nos ensinar como é possível essa muralha, mesmo que você não consiga saltar ela, Deus vai fazer ela cair diante de você. E aqui, amados, no capítulo de número 6, a gente vai ver logo o primeiro grande desafio de Josué, foi suceder Moisés. Ser o sucessor de Moisés. E, amados, você suceder alguém que deu certo, você suceder alguém que foi bom, é difícil, não é fácil. Você substituir alguém que foi bom no que fez. E Moisés foi bom naquilo que ele fez. Moisés deu certo. Deus amava Moisés. E agora, o primeiro grande desafio de Josué é justamente esse: ser o sucessor de Moisés, substituir Moisés, dar continuidade no povo de Deus, a levar dentro de Canaã a promessa que Deus havia feito. E talvez você está me ouvindo e talvez você tenha que substituir alguém. Talvez algo novo na sua vida está acontecendo e você está tendo dificuldade de lidar com isso. Mas eu quero dizer para você a mesma coisa que Deus falou para Josué. Deus falou assim para Josué: como eu fui com Moisés, serei contigo. Quero dizer que Deus é contigo nessa jornada, nessa nova caminhada, nessa decisão que você precisa tomar, nesse desafio aí que está diante de você. Talvez você tenha vontade, dar um exemplo aqui, de ser um líder de célula, por exemplo, e tem dificuldade, tem medo, sabe? Tem algumas coisas que te impedem. Seja forte, seja corajoso. Foram as palavras que Deus falou para Josué, e Deus fala para você nessa noite também, porque Josué também, ele fez a sua história. Moisés marcou, mas Josué também fez a sua história, e eu tenho certeza que você fará a sua também em Deus. E a gente segue aqui com o segundo grande desafio de Josué. O primeiro já foi suceder Moisés, o segundo foi atravessar o Rio Jordão. Esse foi o segundo grande desafio. Você vai entender, irmãos, daqui a pouco. Foi o grande desafio de Josué, atravessar o Rio Jordão. Não era fácil, irmãos. Moisés havia atravessado o mar lá atrás. Agora tinha o Jordão diante de Josué. E talvez você esteja atravessando uma fase difícil. Talvez você chegou aqui essa noite atravessando uma fase difícil. E, amados, eu quero dizer uma coisa para você: se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual o Jordão você precisa atravessar, qual a dificuldade que você precisa romper, mas eu creio que essa noite você não sairá daqui da mesma forma que você entrou, mas você vai sair renovado, fortalecido e cheio de fé e de esperança no seu coração. E, amados, aqui a gente continua a gente falou dos dois grandes desafios de Josué. Agora eu quero falar sobre a primeira grande batalha de Josué. Porque Josué teve dois grandes desafios, mas agora ele está com a primeira grande batalha, que era entrar em Jericó. E aqui é que está o cerne da questão. Havia uma promessa sobre o povo de Deus, assim como há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Só que existia uma batalha muito ferrenha
que Deus havia colocado nas mãos de Josué. Talvez você esteja vivendo uma batalha muito grande na sua vida. E a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. A nossa luta, a nossa batalha, ela não é contra o teu marido, não é contra o teu filho, ela não é contra o teu patrão, ela não é contra o desemprego e por aí vai contra... Não, essa batalha, essa luta, ela é espiritual. Sabe por quê? Porque você professa Jesus, porque você caminha com Cristo, porque você está indo na contramão deste mundo. Como a gente sempre diz, você está indo levando o amor, a esperança, a justiça, a paz, e o mundo está vindo com seus enganos, e você está indo na contramão. Então o inferno vai se levantar para tentar te parar de diversas formas. Então não pensa que esse problema, que essa situação que você está vivendo, ela é uma mera consequência da vida. Não, são hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais que estão trabalhando para te fazer parar, para te fazer desistir, para te fazer jogar a toalha. Quem está entendendo? Jericó era uma cidade fortificada, com suas muralhas intransponíveis. Esse era o grande desafio de Josué: entrar em Jericó, transpor aqueles muros. Era impossível, irmãos, aos olhos humanos, alguém entrar dentro de Jericó. Muralhas fortificadas, enormes, largas. Aos olhos naturais, ninguém entrava em Jericó. Talvez, aos olhos naturais, é impossível você vencer esse desafio, você romper essas muralhas. Talvez, aos olhos naturais, de fato, é impossível. Porque existem problemas, existem situações que nós vivemos, irmãos, que realmente fogem do nosso controle. Existem situações que nós, com os nossos braços, com a nossa força, nós não conseguimos, nós não temos força. Josué, aos olhos naturais, jamais conseguiria entrar dentro de Jericó. É necessário, irmãos, ter um olhar de fé. E isso me fez lembrar quando Eliseu estava em Dotã, ele e seu servo estavam em Dotã, e cercou-se ao redor dele o exército do rei da Síria, para matá-lo, para acabar com a sua vida. E quando o servo de Eliseu sai pela manhã, está lá em 2 Reis 6, você pode ver isso. E quando o servo de Eliseu sai de manhã e olha a cidade de Dotã cercada por um exército inimigo, o servo de Eliseu vai se desesperar e vai dizer: ai, meu Senhor, o que faremos agora? Ai, meu Senhor, o que faremos agora? Não é assim, irmãos, que muitas das vezes a gente se apega. E Eliseu, com muita tranquilidade, vai dizer para ele: calma, fica tranquilo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Como pode, mais são os que estão conosco, se nós só somos nós dois, tem um exército inimigo rodeando a cidade. Sabe por quê, irmãos? Porque o servo, ele olhava o problema, ele olhava a dificuldade, mas Eliseu já estava contemplando a provisão de Deus, já estava olhando com os olhos da fé o agir de Deus sobre aquela situação. E é esse o olhar que nós precisamos ter diante desta muralha que está diante de você. Você precisa olhar e contemplar já o que Deus vai fazer. Amados, Deus não tolera que nós coloquemos nem os nossos problemas em primeiro lugar. E muitas das vezes a gente está fazendo isso.
A gente está pegando o nosso problema, não pode acontecer nadinha que a gente coloca o nosso problema no primeiro lugar. Primeiro lugar é Deus. Buscai, pois, primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro lugar é o Senhor. Deus não tolera nem que o teu problema esteja em primeiro lugar. Essa muralha que está diante de você, ela não pode estar em primeiro lugar. Porque se você colocar esta muralha diante de você, priorizando ela, você não vai conseguir romper. Quem está entendendo? E Eliseu vai dizer, vai orar e vai falar: Senhor, abre os olhos do moço para que veja. Olha só, porque o moço estava vendo só o problema, estava vendo os inimigos. E Eliseu, cheio de Deus: Senhor, abre os olhos do moço para que veja. E quando Eliseu ora, aquele moço começa a deslumbrar e a ver cavalos, carros e cavaleiros ao redor de Eliseu, um exército celestial. Aquele moço começa a deslumbrar a provisão de Deus. É isso que Deus quer fazer na tua vida nessa noite, que nós venhamos sair daqui, sabe, com fé, convicto que Deus, Ele é poderoso para nos fazer saltar muralhas. E Josué, diante dessa intransponível muralha, que aos olhos humanos seria impossível, como eu disse, Josué recebe algumas instruções de Deus, e nós lemos aqui as instruções. E Josué então agora começa a passar essas instruções para o seu exército e para o povo de Deus. E ele dá as instruções para o povo. A primeira instrução, irmãos, que Josué dá, lá no versículo de número 6, a gente vai ver o seguinte: Josué falando assim, ó: Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhe: Levai a arca da aliança. Essa é a primeira instrução que Josué vai dar. Levai a arca da aliança. Irmãos, a gente bem sabe que a arca, ela representava a presença de Deus. A gente sabe que a arca da aliança, ela continha a presença de Deus. Ela era a presença de Deus. E Josué vai dar essa instrução: levai a arca. Ou seja, nessa batalha, nesse desafio, levem a arca. Sabe por quê, irmãos? Não dá para ir para uma batalha sem a presença de Deus. Não dá para guerrear sem a presença de Deus. O nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, ele nos conhece. Ele sabe da nossa fragilidade. Ele sabe do nosso ponto fraco. Ele conhece o teu ponto fraco, irmão. A Bíblia diz que ele está ao derredor, bramando como um leão. Ele está todo o tempo te examinando. Então ele nos conhece no profundo. Como é que a gente vai guerrear com alguém que nos conhece tanto, sem a presença de Deus? Não tem como. É por isso que Josué, orientado por Deus, vai dizer: levem a arca. Irmãos, essa batalha, essa muralha, você só vai conseguir transpor ela, ou sobrepor, eu nem sei qual é a palavra, você só vai conseguir se você estiver cheio da presença do Senhor. É importante, é fundamental, é necessário nós nutrirmos a presença do Senhor na nossa vida. E para que a gente nutre a presença de Deus, a gente precisa gastar tempo com Ele. A gente precisa buscá-lo. Só que muitas das vezes a gente está muito atarefado com tantas coisas. Muitas das vezes a gente está numa correria tão grande e a gente só separa aquele finalzinho lá
do dia para fazer aquela oração miojo, rapidinho, aquela oração flash. Isso não é buscar a presença do Senhor. Isso não é. É gastar tempo, é ir para o secreto. Está sendo convidado aqui a igreja a estar no vale de oração. É isso, junte-se à igreja, comunhão dos santos. Vamos orar, faça um jejum, leia a palavra, busque intimidade com Ele, busque a presença do Senhor. Só assim nós vamos conseguir saltar muralhas. Não é de qualquer jeito, irmão, não é de qualquer maneira. Desse jeito vai ficando muito difícil. E a segunda instrução aqui que Josué dá ao povo: rodear a cidade durante 6 dias, dar uma volta na cidade de Jericó. Irmãos, uma volta, não era pertinho não, era longa. Jericó era grande, Você imagina o exército, o povo de Deus tendo que dar uma volta. Durante 6 dias, uma volta. Isso aqui fala de esforço. Se nós queremos saltar muralhas em Cristo, nós precisamos nos esforçar. Os sacerdotes, eles iam levando a arca, e a gente bem sabe que a arca, ela não se transportava de qualquer jeito, existia todo um procedimento para carregar a arca. Existiam ali os sacerdotes que iam tocando as trombetas, tinha todo um aparato. Irmãos, era uma volta por dia numa cidade. Olha o esforço que esse povo teve que fazer para alcançar a promessa, para adentrar em Jericó, para tomar posse de uma promessa que Deus havia feito. A gente às vezes pensa que é de qualquer jeito, que é de qualquer maneira, mas não é. Deus requer de nós um esforço. Talvez você possa falar: pastor, mas eu estou me esforçando, eu faço o que eu posso. Deus quer mais de você, está fazendo muito pouco. E sabe por que eu falo isso? Pautado na palavra. Sabe por quê? Deus falou, é uma volta por dia. Só que no 7º dia Deus falou, vão ser 7 voltas em um dia só. Aí a gente acha que está fazendo muito, vindo um culto no domingo, uma quinta-feira. Não estamos, irmãos. Não estamos fazendo pouco. Deus vai falar, olha, agora são 7 voltas. No 7º dia vão ser 7 voltas. 7 voltas rodeando a cidade. Isso aqui é Deus requerendo um esforço ainda maior de nós. A gente precisa se esforçar, irmãos. A gente precisa dar o nosso melhor. A gente dá o nosso melhor para tantas coisas. A gente procura fazer o melhor em tudo. Mas as coisas de Deus parece que, sabe, vão tirando o nosso foco. A gente vai se perdendo e a gente vai dando só o que sobra. Mas Deus nessa noite está falando o mesmo que Ele falou para Josué. Deus falou para Josué: esforça-te, Josué, tem de bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. É isso que Deus está falando hoje para a igreja. Esforça-te, igreja. Esforça-te, faça-te mais. Porque desse jeito, eu vou dizer uma coisa para você. Do jeito que você está, eu sinto muito te dizer, mas você não vai saltar muralhas. Desse jeito, não vai. Nem um rodapé você consegue saltar. Estou sendo sincero com você. A palavra de Deus, como eu falei inicialmente, às vezes ela precisa ser dura para ela curar, para ela tratar. E do jeito que você está, sendo um simpatizante do Evangelho, tratando as coisas de Deus dessa forma, não vai saltar muralha. Não vai. Deus está requerendo mais da sua igreja nessa noite. Deus está requerendo mais de você.
Nós precisamos nos conscientizar daquilo que Deus quer verdadeiramente para a nossa vida, irmãos. Deus tem uma promessa para você, para a sua casa, para a sua família. A promessa já foi feita, basta nós tomarmos posse dela. A promessa havia sido feita a Abraão, a Isaac, a Jacó e os descendentes, bastava eles tomarem posse, mas para se tomar posse, teve desafio, teve batalha, teve que vencer cananeus, heveus, entrar em Jericó, vencer Ai, e por aí vai. Da mesma forma é conosco, existe uma promessa, e nós precisamos tomar posse, mas não é de qualquer jeito, irmãos. Não é de qualquer maneira, desse jeito a gente não vai prevalecer, desse jeito a gente não vai vencer. Quem está entendendo? Então, isso aqui é Deus requerendo um esforço de mim e de você. Eu falo isso para mim também, irmãos. Eu falo isso para mim, eu estou pregando aqui para você, mas eu falo isso para mim, eu também preciso me esforçar mais, preciso dar o meu melhor também. Só assim nós vamos conseguir saltar essa muralha que nós tanto estamos falando nesse mês de maio. O tema é muito bonito, em Cristo saltarei muralhas. É a verdade, vamos saltar, mas nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos fazer a nossa parte. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? E aí, amados, no versículo 20, a gente vai ver, depois de todas as instruções, a gente vai ver que o muro caiu. Depois de todas as instruções que Josué passou para o povo, passou para o seu exército, a gente vai ver aqui, o muro caiu. E eu quero dizer para você, o caminho sempre foi e sempre será o mesmo, a obediência. Josué foi obediente, o povo foi obediente em tudo, todo o direcionamento que Deus trouxe a Josué, e Josué passou para o povo, o exército acatou e fez, e assim o muro caiu, aquela muralha fortificada, aquele muro que era intransponível aos olhos humanos, Deus fez que aquela muralha viesse de alto a baixo, e o povo de Deus tomou posse da terra, tomou posse de Jericó. Assim será com você, esse muro vai cair. Se você não conseguir transpor ele, sobrepor ele, Deus vai derrubar ele diante de você. Mas para isso, a gente precisa obedecer. Este é o princípio fundamental, é a obediência. O povo foi obediente, Josué foi obediente. Da mesma forma é conosco. Nós precisamos obedecer, colocar em prática o que nós estamos ouvindo. Não adianta ser somente ouvinte, mas praticantes, irmãos. A gente precisa botar em prática, a gente precisa começar a exercer o que nós estamos aprendendo e ouvindo. Só dessa forma, essas muralhas virão abaixo. E a gente vê que após a conquista de Jericó, Deus havia deixado uma ordem. Presta atenção nisso aqui, porque Deus vai derrubar essa muralha diante de você. Quem recebe? 1, 2, 3. Deus vai derrubar essa muralha diante de você, em nome de Jesus. Amém? Só que Deus havia, irmãos, dado uma ordem, que ninguém tocasse, ninguém pegasse nada dentro de Jericó, porque aquela cidade era amaldiçoada, anátema, maldição. Deus havia deixado essa ordem, e o povo foi obediente, até entrar em Jericó, até que as muralhas caíssem diante deles, o povo foi obediente, o povo estava ali. Só que depois que as muralhas vieram abaixo, irmãos, um homem chamado Acã, depois que Deus derramou a bênção, depois que Deus abençoou, depois que Deus deu a resposta, depois que Deus proveu, aí Acã agora, ele vai desobedecer.
e vai pegar uma capa babilônica, vai pegar ali alguns utensílios de prata, um punhado de ouro, uma cunha de ouro, e vai levar para sua casa. Só que a ordem de Deus era que ninguém pegasse nada, os despojos de guerra. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Muitas das vezes a gente obedece a Deus, até a gente toma posse da nossa bênção. Muitas das vezes a gente vai no caminho ali, até Deus abençoar, porque Deus abençoa mesmo. O maior prazer que Deus tem é te abençoar, é te dar vitória sobre a tua vida. Só que muitas das vezes as pessoas, quando tomam posse da vitória, aí elas começam a se descambar. Depois que toma posse, começa já, hoje eu não vou não, domingo que vem eu vou. Não, hoje eu não vou para a célula não, terça-feira que vem, aí a gente começa. É isso aqui. Depois que Deus deu a vitória ao povo, Acã começa agora a desobedecer a Deus. E essa desobediência de Acã, ela teve um alto preço, irmãos. Sabe por quê? Porque o nosso pecado, ele é individual. Mas a consequência do nosso pecado, ela é coletiva. Acã pecou no secreto, escondeu. Só que a consequência desse pecado fez com que toda a sua família fosse morta. Toda a sua família foi apedrejada e queimada a fogo. O pecado é individual, mas a consequência, ela é coletiva. Isso é muito sério, porque às vezes a gente não abre mão daquele pecado, a gente não abre mão, a gente não quer renunciar. Irmãos, esse pecado vai te trazer consequências não somente sobre você, mas sobre a tua família. É perigoso isso. O pecado que nós cometemos, ele traz consequências coletivas. Se fosse só para nós, ainda ia. Mas aqui, toda a família de Acã foram mortas por causa de uma desobediência, por causa de uma cobiça. Ele cobiçou aquilo que não deveria. Quem está entendendo? E eu aqui estou indo para o final. Hebreus 11:30, a palavra de Deus vai cair. Hebreus 11:30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Irmãos, é pela fé. A gente precisa acreditar. É pela fé que essas muralhas vão se romper diante de você. É claro que existe todo um caminho, todo um processo, todo um esforço, mas acima de tudo, a gente precisa ter fé. Porque o próprio Deus falou para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Por quê? Porque a palavra, à medida que a gente lê, à medida que a gente medita, vai nutrindo fé na nossa vida. Quem está entendendo? Eu quero terminar aqui lendo João 12:46, que Jesus vai dizer assim, e aqui eu concluo: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus está dizendo nessa noite, Ele é a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que nele crer. E aqui está o detalhe, nós precisamos crer, irmãos. A gente precisa crer no Filho de Deus, a gente precisa crer em Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Somente crendo verdadeiramente, nós vamos conseguir saltar estas muralhas no nome de Jesus. Receba essa palavra no nome de Jesus, amém? Vamos se colocar de pé. Eu quero orar por você. Aliás, eu vou deixar o pastor Rômulo orar, mas eu quero convidar você aqui no altar. O altar é o nosso coração, irmãos, mas no momento do culto,
No momento em que nós estamos na comunhão aqui dos santos, o altar é aqui. E eu quero convidar você que ouviu essa palavra, você que em algum momento Deus falou com você, talvez o Senhor já está falando com você desde o início da campanha, e não foi diferente hoje. Talvez você chegou aqui e precisa romper essas muralhas, você precisa transpor, sobrepor essas muralhas, e você não tem força, você não está conseguindo. Por isso eu quero te convidar no altar do Senhor a buscar a presença de Deus. A arca, ela ia adiante do Senhor, a presença de Deus, ela ia sempre adiante. A presença de Deus, ela precisa estar na nossa vida. E eu quero convidar você a vir buscar no altar, para que você possa ir embora para casa cheio dessa presença, para que essas muralhas venham se romper diante de você.